Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a aula de língua portuguesa, professor Maicon Diniz, neste sábado de muito aprendizado e de muito conhecimento, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre algumas conjunções coordenativas e sobre o período composto por coordenação. Então, aluno, presta bastante atenção nessa sequência de aula que começa a partir de hoje, tá? É um dos conteúdos mais complexos da língua portuguesa, em que os alunos têm muitas dificuldades na hora de resolver as questões, tá bom? Então, presta muita atenção, anotem as dicas que vão ser passadas hoje aqui na aula e também nas aulas posteriores, nós vamos dar continuidade a essa sequência do estudo do período composto, para na hora da sua prova você conseguir resolver a sua questão de forma tranquila e natural, tá bom, pessoal? Então, vamos lá ver qual é que é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, ao término da aula, você será capaz, hoje, no final desta aula, você será capaz de aprender o que é um período composto e como identificá-lo. Por que eu tenho que aprender a identificar esse período composto? Porque a gente sabe que nas aulas passadas nós estudamos frase, oração e período e vimos que o período ele pode ser dividido entre período simples e período composto. E aí, se eu não souber como fazer essa classificação, com certeza eu vou perder essa questão, tá? Vamos também, ao término desta aula, entender a diferença entre período simples e período composto, como eu já falei, tá? O período simples aí, a gente viu lá na aula anterior sobre o que era isso. Vamos também aprender a classificação do período composto. Vimos que o período composto ele pode ter duas classificações e aprender os tipos de período composto. Que tipo de período composto pode existir, tá bom? E aí, no finalzinho da aula, vamos fazer uma atividade final, essa atividade que você tem aí na sua mão, tá bom? Então, na aula anterior, você aprendeu sobre o conceito de alguns desses itens, tá? O conceito de frase, o conceito de oração e o conceito de período. Você ainda lembra o que é frase, o que é oração e o que é período, pessoal? Acredito que lembram sim, tá? Foi nossa segunda aula, se eu não me engano, né? Então, frase é qualquer enunciado linguístico que faça sentido completo. Então, qualquer enunciado que você compreende o que a pessoa está dizendo, isso aí é uma frase, tá? Então, frase, qualquer enunciado linguístico que tenha sentido completo. E aí vimos que a frase ela pode ter ou não o verbo. Quando ela não tem verbo, eu vou chamar de frase nominal. E quando ela possui o verbo, eu vou chamar de frase verbal. E lembrando que toda frase verbal é uma oração, tá? Então, oração também é qualquer enunciado linguístico que tenha sentido também, mas que dessa vez a obrigatoriedade aqui para classificar como frase, como oração, é possuir o verbo, tá? Então, possuir verbo. Então, para ser oração, é necessário possuir um verbo, tá bom? E o período é uma organização entre frases e orações. E aí, dentro do período, nós vimos que tem o período simples e o período composto. E nós vamos estudar, a partir de hoje, o período composto. Vamos iniciar aqui, pessoal, antes de entrar de fato no período composto, então prestar aí bastante atenção sobre algumas dicas do que é uma conjunção. Professor, eu confundo muito conjunção com preposição. Eu não sei diferenciar dentro do contexto o que é uma conjunção e o que é uma preposição. Mas na aula de hoje a gente vai sair daqui craque aí na conjunção, tá bom? Então, a conjunção ela vai servir para unir orações. A principal função da conjunção é fazer essa união entre orações. A função da preposição não é de unir oração, é de unir palavras, palavras de mesmas classes gramaticais, por exemplo. Tá? Então, a conjunção une orações, enquanto a preposição une palavras, tá bom? E aí eu tenho um exemplozinho aqui da Tíria do Calvi, todo mundo conhece. E ele diz o seguinte... Ele pensa, na verdade, o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, tá? Então, o Calvi, ele tem dois pensamentos dentro dessa fala dele aqui, tá? Então, ele pensa, primeiramente, que a preguiça é a mãe de todos os vícios e que uma mãe é uma mãe e a gente precisa respeitar. Então, eu tenho dois pensamentos dentro de uma única fala, dentro de um único enunciado. E esses pensamentos, eles foram unidos através de uma conjunção. Então, eu uni a oração, a primeira oração, a preguiça é a mãe de todos os vícios, através de uma conjunção, eu uni com a segunda oração. A mãe
Uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Tranquilo, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, a conjunção mas aí destacada no seu vídeo aí, na sua telinha, dizendo que essa conjunção uniu as duas orações, a primeira oração com a segunda oração. Então essa é a função das conjunções, tá? Anotem aí no seu caderno para não esquecer nunca mais. Conjunção vai servir para unir orações, tá bom? Vamos aqui à frente. Também destaquei a segunda conjunção que foi utilizada aí, no caso E, conjunção aditiva, né? Também fazendo a ligação entre as duas orações. É preciso respeitá-la, tá bom? Então vamos aí para um exemplo aqui prático também. Eu tenho aqui o enunciado linguístico, a matéria foi dada em classe, eu entendi o conteúdo, farei exercícios de apoio. Então é a sequência que nós vamos estudar hoje, né? Ó, a matéria foi dada, você vai entender o conteúdo e no final vai fazer os exercícios de apoio. Vamos analisar esse período, tá, pessoal? Então aqui eu tenho o primeiro período, né? Dentro da oração. Dentro do período eu tenho a primeira oração. A matéria foi dada em classe, tranquilo. Eu tenho a segunda oração. Eu entendi o conteúdo. E eu tenho a terceira oração. Farei exercício de apoio. Professor, eu não lembro mais como que faz para separar as orações dentro do período, tá bom? Eu não lembro mais, mas é muito simples. É só você observar isso daqui, ó. A locução verbal foi dada, o verbo fazer e o verbo entender, tá bom? Então, a oração significa verbo. Então, a quantidade de verbos que aparecer dentro do período será exatamente a quantidade de orações. Tranquilo, né? Então, eu tenho a locução verbal foi dada. Lembrando que locuções verbais só conta como um verbo. São dois verbos aqui fazendo a função de apenas um. Tem o verbo entender e tem o verbo fazer. Então, eu tenho três verbos. Consequentemente, aqui tenho umas três orações, tá bom? Vou voltar aqui, passou demais. Então, aí eu tenho as três orações dentro do meu período. Como eu tenho três orações dentro do período, esse período eu vou chamar de período composto, tá bom? Período simples é aquele que vai possuir apenas uma oração. O período composto ele vai possuir mais de uma oração. Observe, pessoal, que desta vez as orações elas não foram interligadas através das conjunções. Eu posso ter essa possibilidade, professor? Posso. Só lembrando que quando eu não utilizar as conjunções para unir as orações, eu tenho que utilizar de um elemento chamado de um sinal de pontuação. No caso, aí eu posso utilizar a vírgula, eu posso usar o ponto e vírgula, eu posso usar os travessões também dentro do mesmo período, eu posso utilizar, tá bom? Então, eu utilizei aqui as duas vírgulas para unir as três orações, tá bom? Se eu não quisesse utilizar estas vírgulas, eu poderia utilizar a conjunção aí no caso, uma conjunçãozinha aí, né? Eu utilizei o E aqui e o E aqui. Mudaria o sentido? Não, ficaria o mesmo. A matéria foi dada em classe e eu entendi o conteúdo e farei exercícios de apoio, tá bom? Então fica também tranquilo, fica normal utilizar a conjunção ou utilizar o sinal de pontuação, tá bom? Vamos aí para o próximo. Vamos aí para o conceito de conjunção. O que é conjunção na verdade? Conjunção vai ser uma palavra que vai unir frases, orações ou parágrafos, tá bom? Então, a função da conjunção é unir frase, orações ou parágrafos. Pode também relacionar com a coesão e a coerência textual. Coesão é quando eu tenho essa ligação entre os parágrafos, todos os períodos, todos os pensamentos estão interligados. Isso aí é uma coesão. E a coerência é quando eu tenho o todo, é quando eu tenho o sentido global do meu texto. E um texto, para ser bem coeso e bem coerente, eu preciso utilizar de alguns elementos da língua portuguesa. No caso, a conjunção aqui é uma delas, tá bom? E a conjunção também vai servir para ligar outros conectivos, tá? Outros conectivos. Então, o conceito de conjunção é esse, pessoal. Ligar, fazer a união entre frase, oração ou parágrafos, relacionar aí com a coesão e a coerência dentro do meu texto, ou então fazer a relação, né, a ligação com outros conectivos, tá bom? Vamos aí para a próxima. O que é uma locução conjuntiva? Eu coloquei esse slide aqui para você também não errar,
na hora de responder a sua prova. Assim como existem as locuções verbais, vão também existir as locuções conjuntivas. E aí eu já sei que locução é aquelas palavras que vão estar ligadas umas às outras como se fosse apenas uma, né? Então eu posso ter um conjunto de 2 ou 3 palavras exercendo a função de apenas uma. Então isso que é locução. Então quando eu tenho 2 palavras, né, 2 conjunções exercendo a função de apenas uma, eu tenho uma locução conjuntiva. Quando eu tenho 2 verbos exercendo a função de um único verbo, tenho uma locução verbal. Quando eu tenho 2 ou mais preposições exercendo o valor de apenas uma delas, então eu tenho uma locução prepositiva. E assim por diante, existem as locuções adjetivas, as locuções adverbiais, enfim. Então locução, quando você vê essa palavra, é lembrar que são conjuntos de palavras exercendo a função de apenas uma, beleza? Então eu tenho aqui a locução conjuntiva dentro do enunciado. Eu irei bem na prova assim que focar nos estudos. Então eu tenho aqui um período composto, porque eu tenho o verbo ir e tenho o verbo focar. Então se eu tenho 2 verbos, consequentemente eu tenho 2 orações, formando então um período composto, tá? A primeira oração tem aqui, eu irei bem na prova, e a segunda oração, focar nos estudos. Só que essas 2 orações, de formas separadas, elas não vão fazer sentido. Então elas vão precisar de um elemento, fazendo aí a conexão entre as 2 orações, para formar um período com um entendimento mais amplo. Estão me entendendo? Então eu preciso unir as 2 orações para que elas formem um sentido mais amplo. E aí eu vou utilizar a conjunção. No caso aqui eu utilizei a locução conjuntiva assim que, utilizando aí como se fosse apenas uma palavra, um único sentido. Então aí eu tenho a conjunção assim que, ligando aí a primeira oração, eu irei bem na prova, com a segunda oração, focar nos estudos. Beleza? Vamos aí adiante. Vamos falar agora um pouquinho das classificações das conjunções. Primeiramente, as conjunções elas podem ser coordenadas ou elas podem ser conjunções subordinadas. Então, existem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Nós não vamos entrar no mérito hoje das subordinativas, porque o foco da nossa aula é as coordenativas, tá bom? Então, o nosso foco hoje são orações coordenadas, então vamos falar primeiramente das conjunções coordenadas. Na próxima aula, e com o professor Gersonias, você vai aprender aí sobre as orações subordinadas e as conjunções subordinativas, tá bom? Então, nós não vamos focar hoje nas orações subordinadas. Vamos focar aqui nas orações coordenadas. E as conjunções coordenativas, elas podem expressar 5 valores semânticos. 5 valores, 5 sentidos diferentes. Sentido de adição, sentido de alternância, de adversidade, de conclusão ou de explicação. Então, existem as locuções coordenativas aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Só são essas 5, pessoal, tá? As subordinadas, elas são um pouco mais complexas e vai pegar um período maior de aulas, né? Vai pegar aí umas 3 ou 4 aulas só para tratar dessas subordinadas. As coordenadas, elas são mais tranquilas. Elas só existem esses 5 valores, né? Adição, alternância, adversidade, conclusão ou explicação. Então vamos ver aí a aditiva, que vai trazer essa ideia de adição, de soma. Temos a locução, as conjunções alternativas, com essa ideia de alternância, de exclusão, né? Vai te dar aí a opção de escolha. As adversativas, com a ideia de oposição. As conclusivas, logicamente, com a ideia de conclusão. E as explicativas, com a ideia de explicação. Então, aditivas, o próprio nome já está dizendo, vai trazer essa ideia de adição, de soma, de adição de ideias, de pensamentos, de ações. As alternativas te dando aí a ideia de alternância, de exclusão. Você vai ter que escolher, fazer escolhas dentro da oração, vai te dar essa possibilidade de escolhas. As adversativas trazendo essa ideia de adversidade. O que é adversidade? É a oposição. As conclusivas, o nome já está dizendo, vai trazer uma ideia de conclusão. E as explicativas trazendo aí a ideia de explicação.
Quais são as principais conjunções coordenativas? Pessoal, esse slide aqui não é para decorar, tá? A função dele aqui não é essa, é apenas para você observar as ideias que essas conjunções podem trazer dentro do texto. O interessante é que você leia e lembra daquela primeira aula de interpretação e compreensão do texto. Então, o objetivo das conjunções também vão ser essa. Você vai ler, vai interpretar e vai compreender. O objetivo não é fazer decoreba de listas de conjunções, como eu já vi alguns professores colocando aí no quadro para os alunos, né? Decorar essas conjunções aditivas, adversativas, isso não é interessante, tá? Por que, professor, que você diz isso? Porque uma mesma conjunção pode assumir diversos sentidos, vai depender muito do contexto. Então, se eu decoro uma conjunção, aprendi que aquela conjunção sempre vai ser conclusiva, por exemplo, certo momento ela pode trazer uma ideia de explicação. E aí, eu aprendi que o pois sempre vai ser conclusivo, por exemplo. Não, o pois ele também pode dar uma explicação. Então, não é interessante decorar, tá? Mas é interessante que você tenha conhecimento de quais são essas conjunções, tá bom? As principais conjunções aditivas. O e, o nem, o não só, mas também. Lembrando que essa conjunção não só, mas também, tem trazendo essa ideia de adição, elas precisam estar juntas dentro do mesmo período. Eu não posso ter não só separado, como mas também separado. Porque só o mas separado vai trazer uma outra ideia. E a partir do momento que eu junto com o mas também, aí muda o sentido, tá bom? As adversativas, trazendo a ideia de oposição. A mais utilizada, o mas, porém, o entretanto, o todavia, o no entanto, tá? Aquela frase decorada de todo professor quando chega na aula, né? Mas, porém, entretanto, no entanto, todavia. Aí você já sabe que elas são adversativas, vão trazer essa ideia de oposição. As alternativas, trazendo a ideia de escolha ou de exclusão, e elas vão sempre andar em par. Ou você faz isso, ou faz aquilo. Ora você faz isso, ora você faz aquilo. Então elas vão sempre estar em pares, as alternativas, tá bom? As conclusivas. Logo, por isso, o portanto, o pois. E as explicativas, trazendo aí a ideia de explicações, vão ser o porquê, o que e o pois. Lembrando que esse porquê, ele deve ser junto e sem acento. E aí eu quero que você preste muita atenção nessas duas que apareceram aí de vermelho na sua tela, tá? O pois, ele pode ser tanto conclusivo, como eu tinha falado, como ele pode ser explicativo. Professor, e existe alguma maneira, existe aí alguma técnica para saber quando é que o pois vai ser conclusivo e quando é que o pois vai ser explicativo? Existe e você vai ver que é muito fácil fazer essa identificação a partir desse exemplo que está aí. Então, qual é a diferença entre pois conjunção conclusiva e o pois conjunção explicativa? Muito fácil. Observe aqui quando é que o pois vai ser conclusivo. Dentro do enunciado eu tenho o relógio é de ouro, não enferruja, pois. Então, observe que o pois, a posição dele foi depois do verbo. Então, a conjunção pois, ela veio depois do verbo enferrujar. Anota aí no seu caderno. Toda vez que o pois aparecer depois de um verbo, ele sempre será conclusivo. Pois, depois de verbo, sempre será conclusivo. Quando é que o pois vai ser uma conjunção agora explicativa? Quando ele for aparecer na posição contrária. O pois depois do verbo é conclusivo e o pois antes do verbo vai ser explicativo. Observe aqui, ó. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Então, observe aqui a posição do pois aparecendo antes do verbo estudar. Observe aqui a posição do pois aparecendo depois do verbo enferrujar. Então, pois depois de verbo é conclusivo, pois antes de verbo é explicativo. Então, essa dica ela é muito importante que você tenha aí na sua cabeça, na sua mente, que sempre que o pois aparecer depois do verbo, ele é conclusivo, e sempre que o pois aparecer antes do verbo, ele será explicativo. Então, aqui na primeira oração eu tenho uma conclusão e na segunda oração eu tenho uma explicação. Alguma dúvida aí, pessoal? Acredito que não, é bem tranquilo, tá? É só sempre que você observar o pois,
olhe a posição dele dentro da oração, se ele vai vir antes ou se ele vai vir depois do verbo. Antes do verbo explicativo, depois do verbo conclusivo. Vamos aí, de fato, agora entrar aqui na questão do período composto. Então, nós vimos aí anteriormente algumas conjunções, os valores das conjunções e as classificações dela. Vimos as principais conjunções e agora vamos ver essas conjunções dentro do período. Tá? Vamos estudar agora as conjunções dentro do período composto. Mas antes de você entrar aí dentro do período composto, é necessário que a gente tenha compreender o conceito anterior de o que é um período simples. Lembra aí o que é período simples, não lembra? Lembra não? Pois vamos ver aí o que é. Período simples é aquele formado por uma única oração. Então, período simples, uma única oração. Com sentido completo. Então, é uma frase que tem verbo. Lembrando que frase, por que é frase? Porque tem sentido. E ela é oração porque vai possuir o verbo. Então, é uma frase verbal. Oração vai ser uma frase verbal com sentido aí completo. Então, período simples é aquele composto por uma única oração. Exemplo, eu acordei cedo hoje, eu fui muito bem na prova, estávamos felizes naquela época. Como é que eu sei, professor, que esses três enunciados fazem parte aí de um período simples? Basta observar aqui, ó, procurar sempre pela contagem dos verbos. Primeiro verbo, acordar, segundo verbo, ir, e o terceiro verbo, estar. Então, cada enunciado desse foi composto, né? Ele gira em torno de um único verbo. O verbo acordar, o verbo ir e o verbo estar. Então, o enunciado que gira em torno de um único verbo, eu vou chamar de período simples. E a dica preciosa aí, ó, procurar sempre pelos verbos para confirmar se o período vai ser simples ou composto. E o que é período composto? É o período formado por duas ou mais orações que estabelecem relação de sentido entre si, pessoal, tá? Então, o período composto vai ser formado aí por duas ou mais orações, estabelecendo sentido entre si. Então, é como eu tenho aqui, por exemplo, um período composto por duas orações. Então, essas duas orações, entre si, elas vão estabelecer sentido. Então, eu posso ter uma oração com sentido completo e eu posso ter uma outra oração com sentido completo. Mas, a partir do momento que elas estão juntas, o sentido ele se torna mais amplo. Então, aí existe uma relação entre elas, tá bom? Exemplo. Eu juntei dinheiro e comprei um curso. Quanto mais estudava, mais eu entendia do conteúdo. Então, observe, pessoal. Novamente, aí a dica aparecendo na tela para vocês. Procurar pelos verbos. Então, vamos lá. Então, no primeiro período, eu tenho o verbo juntar e tenho o verbo comprar. Dois verbos. Então, aqui eu tenho um período composto porque tenho duas orações. Tenho o verbo estudar e eu tenho o verbo entender. Então, período formado aqui por duas orações, período composto. Então, período simples, uma única oração. Período composto, formado por duas ou mais orações, tá bom? Lembrando que cada verbo vai ficar dentro de uma oração, tá? Quando o período é composto, cada verbo ele vai participar de uma única oração. Eu não posso ter dois verbos dentro da mesma oração, que aí não faz sentido. Se oração é verbo, período simples é uma oração, então cada verbo vai participar de uma oração. Tem a primeira oração, ó, eu juntei dinheiro. E a segunda oração, comprei um curso. Uni aqui as duas orações pela conjunção, formou um sentido mais completo. Eu juntei dinheiro e comprei o curso. Tem a oração, quanto mais eu estudava, mais eu entendia do conteúdo. Quanto mais eu estudava, mais eu entendia do conteúdo. Então, junto às duas orações, o sentido ele se amplia, ele fica mais completo. Qual é a classificação do período composto? O período composto ele pode ser composto por coordenação ou ele pode ser composto por subordinação. E aí nós vamos aprender hoje, tá? Quando você terminar a aula aí, você vai estar craque aí sobre o que é período composto por coordenação. Então, orações coordenadas. Nós vimos que são orações independentes,
E orações subordinadas são orações dependentes. Qual é a relação de dependência que eu tenho que aprender aqui, professor? Lembre-se, você aí na sua casa, você depende de alguém. Ou da mãe, ou do pai, ou da tia, ou do avô. Alguém está aí conduzindo a sua vida. Então você tem uma dependência, você precisa dos ensinamentos de uma pessoa para tomar rumo na vida. As orações subordinadas, do mesmo jeito. Elas precisam de outras orações para ter um sentido mais amplo, para complementar aí as suas funções sintáticas. Então ela precisa de algo para fazer um sentido. As orações coordenadas é o contrário. Ela é independente. É aquela pessoa que não precisa de ninguém. Orações coordenadas independentes, elas não precisam de outras orações para fazer sentido. Então, elas são completas do ponto semântico, do ponto de vista do sentido, também do ponto de vista sintático. Já as orações subordinadas, não. Elas vão precisar de uma outra oração para ter o seu sentido mais amplo ou mais completo. Exemplo aí do período composto. Fui à feira e comprei muitas frutas, tá? E aí eu tenho um segundo exemplo, não fui à festa porque estava doente. Então vamos separar as orações. Lembrando lá daquela dica, né? Procurem sempre os verbos para separar aí as orações. Então eu tenho o verbo ir e o verbo comprar. Então eu tenho um período simples ou um período composto? Obviamente que se eu tenho dois verbos, tenho duas orações, período composto. Então a primeira oração, fui à feira. Segunda oração, comprei muitas frutas. Quando eu digo assim, pessoal, chego aí na sala e digo, fui à feira. Você compreende perfeitamente. Então, quando eu digo fui à feira, você compreende o meu sentido. Pode estar fora de um contexto, mas você consegue compreender a mensagem que eu cheguei ao ponto de ir a uma feira. Quando eu digo assim para vocês, pessoal, comprei muitas frutas, você consegue compreender também? Então, consegue. Então, a partir do momento em que eu tenho essas duas orações, que elas não precisam da outra, eu tenho um período composto por coordenação ou subordinação. Se elas não precisam uma da outra, coordenação, tá bom? Segundo exemplo, não fui à festa, tenho o verbo ir, e eu tenho o verbo estar. Novamente, eu tenho dois verbos, consequentemente, eu vou ter duas orações. A primeira oração, não fui à festa, e a segunda oração, estava doente. E observe que tanto o primeiro exemplo quanto o segundo estão aí sendo interligados por um conectivo. E esse conectivo eu vou chamar de conjunção, tá? Essa conjunção utilizando aí para servir de ligação entre as duas orações. Então, período composto por coordenação. Então, as orações elas não mantêm entre si dependência, não vão manter, não tem dependência gramatical, são independentes. Existe entre elas, evidentemente, uma relação de sentido, mas do ponto de vista sintático. Uma não vai depender da outra. A essas orações independentes dá-se o nome de orações coordenadas, que podem ser assindéticas, e aí nós vamos agora entrar em termos técnicos, né, nome técnico, assindéticas ou sindéticas, tá bom? Aí no exemplo, novamente, eu tenho, ó, as luzes apagam-se, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Vamos ver se esse período ele é composto, pessoal, ou se trata-se apenas de um período simples. Vamos identificar os verbos. Verbo apagar, verbo abrir e o verbo começar. Então, se eu tenho três verbos, eu vou ter aqui três orações. Tá? Então, três verbos, três orações. Vamos separar as orações. As luzes apagam-se. A segunda oração, abre-se as cortinas. Terceira oração, começa o espetáculo. Observa aí na sua casa se essas três orações, elas de forma separadas, vão ter sentido. Quando eu digo as luzes apagam-se, você compreende. Quando eu digo abre as cortinas, você compreende. Começa o espetáculo, você compreende. Então a gente viu que nenhuma das três orações vão precisar de outra para ter o seu sentido completo. Mas a partir do momento que eu pego as três e coloco no mesmo enunciado, o sentido dele se torna mais amplo. Quando eu digo as luzes apagam-se, abre as cortinas e começa o espetáculo, o sentido dele se tornou mais amplo, mais completo, tá bom? Então isso é um período composto por coordenação, porque nenhuma das três orações precisa da outra para ter o seu sentido completo.
tá? Então aí estão a separação das orações, como a gente fez aí bonitinho. Vamos ver agora aí a classificação do período composto por coordenação. Então no slide anterior você viu que as orações coordenadas, elas são independentes, elas não vão necessitar de outras orações para ter o seu sentido mais completo, e elas podem ser classificadas de duas maneiras, assindética ou sindética. Professor, que nome complicado é esse? Mas é simples, pessoal. É porque a gramática gosta de confundir mesmo a cabeça da gente. Síndeto, né? Sindética, síndeto, significa conectivo. E o que é um conectivo? É alguma palavra que vai servir de ligação aí. Se é ligação entre duas orações, você viu quem é que faz esse papel. Qual é a classe gramatical que vai fazer esse papel de unir duas orações? As conjunções, tá? Então, esse conectivo aqui é a mesma coisa de conjunção. Então, quando eu falo em síndeto, é porque eu tenho um conectivo, é porque eu tenho uma conjunção. Quando eu falo em assindética ou assíndeto, é porque eu não tenho conjunção. Você sabe aí que essa partículazinha A no início de algumas palavras, ela traz essa ideia de negação, né? Por exemplo, aí a palavra ó, normal. Quando eu coloco o A aqui na frente, eu tenho a palavra anormal. É uma pessoa que não é normal. Então, quando eu tenho síndeto, é porque eu tenho conjunção. Quando eu tenho um assíndeto, é porque eu não tenho a conjunção. Então, o que vai classificar em coordenada assindética ou sindética é a presença ou não da conjunção. Então, se tem conjunção, sindética. Se não tem conjunção, assindética, tá? Então, assindéticas são orações que estão juntas e são ligadas por pontuação. Apenas e só isso. Só é a pontuação que vai fazer a união entre as orações. Quando é que eu tenho orações coordenadas sindéticas? Quando eu tenho orações que estão juntas e são ligadas por conjunções. Então, sindéticas são ligadas por conjunções, assindéticas são ligadas por pontuação, tá bom? Tranquilo, compreendeu aí o sentido, né? Lembrando que síndeto é a mesma coisa de conjunção e assíndeto é que não tem conjunção. Aí as coordenadas, elas podem ser, tá? Aditivas, e aí tem novamente aí o e, o nem, o não só, mas o também. E aí eu tenho o exemplo, gosto muito da escola e assisto todas as aulas. Que maravilha, né? Então eu tenho a oração. Gosto muito da escola, primeira oração, porque eu tenho aqui o primeiro verbo. E eu tenho a segunda oração, assisto todas as aulas, porque eu tenho aqui o meu segundo verbo. Então aqui é um período composto, já sei que ele é composto porque ele tem as duas orações, aqui é a primeira oração e a segunda oração. E ele é coordenado por quê? Observe que gosto muito da escola é um enunciado com sentido completo e assisto todas as aulas é uma outra oração com sentido completo. Então as duas orações têm sentido completo, então é coordenado, tá? E aí no meio delas utilizei a conjunção aditiva para unir as duas orações. Esse e, ele sempre vai trazer essa ideia de adição, tá? Então sempre quando você vê o e ligando duas orações coordenadas, com certeza essa oração ela é aditiva. Então, a aditiva traz essa ideia de adição. Eu gosto muito da escola e assisto todas as aulas. Então, você observa aí a adição de duas ações. Gostar da escola e assistir às aulas. Então, oração coordenada assindética. Por que ela é assindética, a primeira oração, professor? Porque eu não tenho nenhuma conjunção ligando aqui as duas orações. E a segunda é uma oração coordenada sindética, porque no caso aqui apareceu o síndeto na segunda conjunção e ela é classificada aí como aditiva. Segundo, adversativas, trazendo a ideia de adversidade. O que é adversidade? É oposição, oposição de ideias. Quais são elas principais? Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto e etc. Renata gostava de cantar, mas não agradava. Então, note aí que eu tenho um período composto novamente, porque eu tenho o verbo gostar e eu tenho o verbo agradar, tá? Então, no caso aqui eu tenho a locução gostava de cantar, né? Renata cantava. Quando eu pego esses três conjuntos aqui de palavras e eu transformo apenas em uma. Gostava de cantar, a mesma coisa que cantava. Renata cantava, mas não agradava, tá? Então, isso aqui é uma locução verbal, eu vou contar como apenas uma, tá, pessoal? Muito cuidado nisso.
Então eu tenho a primeira oração, Renata gostava de cantar, e a segunda oração, não agradava. E aí eu tenho o conectivo, mas ligando aí as duas orações, a primeira com a segunda. Aquela oração que não possui a conjunção, eu vou chamar de oração coordenada assindética. E aquela que possui a conjunção, eu vou chamar de oração coordenada sindética. E eu vejo o valor que o conectivo está trazendo para mim, tá? Então, gostava de cantar, mas não agradava, tem uma oposição de ideias, né? Como é que a pessoa gosta de cantar, mas não agrada? Então, aí eu tenho uma adversidade, eu tenho uma oposição. Então, oração coordenada sindética adversativa. Tranquilo? Muito bem. Para o próximo exemplo aí, vamos para as alternativas. Lembrando sempre que vão aparecer em pares. Ou, ora, e etc. Ora age com calma, ora trata todos com muita aspereza. Ora faz uma coisa, ora faz outra. Então eu tenho essa escolha, essa alternância, essa mudança. Primeiro verbo agir, segundo verbo tratar. Então a primeira oração, ora age com calma. Segunda oração, ora trata todos com muita aspereza. Lembrando que a assindética não tem a conjunção, mas aqui apareceu a conjunção aqui e apareceu a conjunção aqui. Então as duas elas são sindéticas. A primeira, sindética alternativa, e a segunda também, sindética alternativa. Então as alternativas sempre vão aparecer de pares. Então sempre as duas vão ser sindéticas. Quarta, as orações coordenadas explicativas. O porquê junto sem acento, o que, o pois e o etc. Os alunos devem estar cansados, pois estudam muito. Então, observe aí que tem uma ideia de explicação. Alguém está querendo dar uma justificativa, tá? Vamos aí separar as orações. Eu tenho a locução devem estar e tenho o verbo estudam. Tenho a primeira oração, os alunos devem estar cansados. E a segunda oração, pois estudam muito. Vamos fazer aí a classificação delas. A primeira não possui conectivo, então eu vou chamar de oração coordenada assindética, ou assindética, que não tem a conjunção. E a segunda, oração coordenada sindética explicativa. Lembrando que o pois que apareceu aqui, eu tenho que observar sempre a posição dele dentro da oração. O pois aqui apareceu antes do verbo estudar. Então, pois antes de verbo, ele é explicativo, né? O pois sempre deve aparecer antes do verbo. Vamos aí para as conclusivas. O logo, por isso, portanto, o pois novamente. Só lembrando que agora o pois, ele deve aparecer depois. Para ser conclusivo, o pois deve aparecer depois. O aluno é esperto, portanto, estuda gramática. Separando as orações, eu tenho o aluno é esperto, o verbo de ligaçãozinho aqui, o ser, e eu tenho estuda gramática com o verbo aí estudar. Dois verbos, duas orações, período composto. Observa se as orações mantêm relação de dependência uma com a outra. Neste caso aqui não tem dependência, elas são independentes, então é coordenados, períodos coordenados. O primeiro não apareceu a conjunção, não apareceu o síndeto, eu vou chamar de coordenada assindética. E a segunda oração apareceu aí o portanto, introduzindo a oração. Então, a coordenada sindética conclusiva. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil. É só você ter esse entendimento, né? Trazer para você a ideia que o enunciado está trazendo. Lembrando, não é necessário decorar quadro de conjunções, que são inúmeras conjunções. O legal mesmo é que você compreenda, tenha essa noção, traga para você qual é o sentido que está sendo expresso ali dentro do enunciado. Vamos agora para a resolução das nossas questões. Pegue aí o material de vocês, tá? Vamos tentar responder, se é que você já tenha respondido, que eu creio que sim. Vamos aqui só conferir agora o gabarito. Primeira questão. O seguinte período, negros morrem, crianças choram, ele é composto por uma oração subordinada adverbial causal, duas orações coordenadas sindéticas, uma oração coordenada assindética, duas orações coordenadas assindéticas ou duas orações coordenadas assindéticas explicativas. Antes de fazer a análise do período, vamos tentar eliminar
alternativas, que é absurdo, que não serve de modo algum como resposta da nossa questão. Lembrando que assíndeto, né? Assíndeto, ele não possui conjunção. Então, se não tem conjunção, não tem como eu fazer classificação. Se a conjunção não vai aparecer, para que eu vou classificar algo que não existe? Então, essa alternativa, ela pode ser eliminada. Se ela é assindética, eu não tenho como dizer se ela é uma explicativa, se ela é uma aditiva ou uma alternativa. Não existe isso, tá, pessoal? Então, essa daí eu já elimino. Então, vamos aí para a análise da oração. Negros morrem, tem o verbo aí morrer, e eu tenho o verbo chorar. Então, é um período composto. Concordo, né? Eu tenho a primeira oração, negros morrem, e a segunda oração, crianças choram. Dentro da primeira oração aqui, ó, negros morrem, você viu aí que não existe nenhum conectivo. E dentro da segunda oração, crianças choram, também não existe nenhum conectivo. Então, as duas orações, elas estão sendo interligadas apenas pela presença aqui do sinal de pontuação, no caso da vírgula. Então, se eu tenho duas orações que estão ligadas apenas pelo sinal de pontuação, então eu tenho orações coordenadas assindéticas, tá? Então, o gabarito aí da nossa questão, letra D, eu tenho duas orações coordenadas assindéticas. Vamos aí para a segunda questão. Foi um erro e eu assumo a responsabilidade. Afirma-se que nesse trecho existe uma oração coordenada aditiva, o verbo assumir é transitivo indireto, a responsabilidade é o objeto indireto, eu é o sujeito simples paciente e existem duas orações coordenadas aditivas. Lembrando aí, pessoal, que apareceu coisas que a gente ainda não estudou, né? Mas que você já sabe o que é transitividade verbal. Então, o verbo transitivo indireto é aquele verbo que vai exigir um complemento acompanhado de uma preposição. E eu sei que o objeto indireto é o complemento desse verbo, tá? Então, transitivo indireto é o verbo que pede complemento com preposição e o objeto indireto é o complemento desse verbo, preposicionado. O verbo que eu tenho aqui é o verbo ir e o verbo assumir. Quem assume, assume alguma coisa. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento, que é a responsabilidade, mas esse complemento ele não exige preposição. Então, eu posso eliminar a letra B e posso eliminar também a letra C, tá? Vamos ver aqui o D. O D é o sujeito simples paciente. Paciente é aquele sujeito que só recebe a ação. Ele não pratica. Foi um erro e eu assumo. Ele está praticando a ação de assumir. Eu assumo a responsabilidade. Nesse caso aqui, o sujeito, ele não é paciente. É um sujeito que vai praticar a ação. É um sujeito ativo, tá? Existem duas orações coordenadas aditivas ou existe uma oração coordenada aditiva. Aí vamos ter que analisar agora o nosso período, tá? Então vamos apagar aqui para fazer a análise aqui do período. Então vamos separar aqui o período. Foi um erro e eu assumo. Opa, desculpa. Não é aqui. Vamos aí separar o período. Foi um erro. Aqui é o primeiro período. E eu assumo a responsabilidade. Aí é o segundo período simples. Então, eu tenho dois períodos simples formando aí o período composto, né? Duas orações que formam o período composto. A primeira oração não aparece conectivo e a segunda oração é a que vai aparecer o conectivo. Então, a primeira oração ela é assindética e a segunda ela é sindética, tá? Então, assindética e sindética. Então, existe uma oração coordenada aditiva? Existe, né? Esse E vai trazer essa ideia de adição, como eu falei para você. E existem duas orações coordenadas aditivas? Duas não, porque essa primeira ela é assindética, então só vai existir uma, que é a segunda oração. Então, o nosso gabarito aí vai ser a letra A de amor aí, tá? Existe uma oração coordenada aditiva. Analisando aí o período bonitinho, ó, tem o verbo ir, o verbo assumir, o verbo ser, no caso, né? Tem o foi um erro, é uma oração, eu assumo a responsabilidade, a segunda oração. A primeira oração aí é a coordenada assindética, porque não tem a presença do conectivo. A segunda oração, coordenada sindética aditiva, o Ezinho trazendo aqui a ideia de adição, tá?
Então, o gabarito aí confirma na letra A. Tranquilo? Vamos aí para a nossa terceira questão. Terceira questão, ela te traz aí um texto um pouco grande, né? Até demais, para pedir aí o comando da questão. Vamos ver o que é o comando da questão que nos traz, para saber se é preciso a gente ler o texto ou não. Analise. Uma expansão incorporou a cozinha original e resultou em 312 metros quadrados de área. Assinale a alternativa, né? Você vai analisar e assinalar a alternativa que apresenta a classificação correta dessa oração. Então, eu vou classificar a oração. Eu não preciso do texto, né? Então, eu não vou ler o texto, tá? Então, uma expansão incorporou a cozinha original e resultou em 302 metros quadrados de área. Aí está a oração que ele pede para você classificar. Então, vamos ver aí. Sempre, você nota aí que sempre eu vou começar pela identificação dos verbos. Então, eu tenho o verbo incorporar e o verbo resultar. Vou separar as orações a partir da classificação aí, da identificação dos verbos. Então, eu tenho uma expansão incorporou a cozinha original, primeira oração. Segunda oração, resultou em 312 metros quadrados de área. Observe a primeira coisa. O período é composto, sim, já sei que o período é composto aí por duas orações. Eu já sei que a primeira oração não necessita da segunda e nem a segunda necessita da primeira. Então, as duas, elas são independentes. Se são independentes, eu sei aqui que o período ele é composto por coordenação. Beleza? Então, na primeira oração, aquela que não aparece o síndeto, que não aparece a conjunção ou que não aparece o conectivo, eu vou chamar de oração coordenada assindética. E o segundo, o ezinho aqui, ó, introduzindo a oração, o e introduzindo a oração, é uma oração coordenada sindética. E eu sei que esse e sempre vai me trazer uma ideia de adição. Então, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. E aí, qual é a nossa alternativa que responde aí? Então, assinale a alternativa que apresenta a classificação correta dessa oração. É uma coordenada sindética alternativa? Não é. É uma coordenada sindética aditiva? Sim, perfeitamente. Ela não é uma oração coordenada sindética, ela não é oração coordenada sindética explicativa e ela também não é conclusiva. Então, aí ela é uma oração coordenada sindética aditiva, gabarito aí, nossa letra B de bola. Vamos aí para a nossa quarta questão. Assinale a alternativa que não apresenta uma frase coordenada assindética. Não tem uma assindética. Ou seja, se não é assindética, ela tem que ser sindética. Então, todas têm que possuir um conectivo. Então, analisa todas as alternativas e identifica aquela que não tem conectivo. Na primeira, na festa da Natália, comemos, cantamos, dançamos a noite toda. Então, não apresenta uma frase coordenada sindética. Então, B, não beba quando está comendo, ficará com dores de estômago. Também são todas assindéticas. Nenhuma das orações estão sendo interligadas por conectivos. O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar. Também são orações que não têm conjunções. Cheguei cedo, portanto, terei de esperar a escola abrir. Opa! Identifiquei a conjunção aqui, portanto, tá? E a letra E, minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins. Então, a única que tem o síndeto, ou seja, ela não é assindética, ela é sindética, é a letra D de Deus, tá? Então, o gabarito aí da nossa questão, letra D. Questão de número 5. Vamos aí para o número 5. Todas as alternativas apresentam uma conjunção coordenativa adversativa, né? Trazendo a ideia de oposição, oposição de ideias, de pensamento. Exceto uma não traz essa ideia. E qual é ela? Não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso e do lugar. Então, adversidade. Ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro. Adversidade, tem uma oposição aí do pensamento. Carla estava de mau humor. No entanto, apresentou muito bem o trabalho. Oposição de ideias. José gosta de cantar. Contudo, dança muito melhor. Oposição de ideias. Demoramos para chegar na praia, pois estava muito trânsito.
o pois aí antes do verbo, eu sei que pois antes do verbo é explicativo e não adversativo. Então aí as conjunções destacadas, tá? Na primeira eu tenho uma adversativa, adversativa, adversativa e também adversativa. A única explicativa aí, letra E, gabarito da nossa questão. Tranquilo? Vamos aí para a questão de número 6. Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. A frase acima é uma oração coordenada. Está dizendo que é uma oração coordenada o quê? Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa ou aditiva. Então observe aqui o pensamento. Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. Uma pessoa que briga muito, a conclusão que se tem é que algum dia essa pessoa irá se divorciar. Então esse logo vai trazer essa ideia de conclusão. A expectativa das pessoas que brigam muito, do casal que briga muito, é no futuro o divórcio, tá? Então aí o logo trazendo essa ideia de conclusão. Questão número 7. Assinale a sequência correta de conjunções que estabelece entre as orações de cada item uma relação de sentido. Então eu tenho aqui as 5 orações e você vai empregar essas conjunções, esses conectivos, fazendo uma relação de sentido de forma correta e coerente, tá? Então vamos ver aí. Correu demais, por isso caiu. Então a oração coordenada sindética conclusiva. Dormiu mal, porque os sonhos não deixaram em paz. Então aí eu tenho uma coordenada sindética explicativa. A matéria perece, mas a alma é imortal. Então aí eu tenho mais, trazendo essa ideia de adversidade. Leu o livro, portanto é capaz de descrever as personagens com detalhes. Então, portanto, aí trazendo a ideia de conclusão. Guarde seus pertences que podem servir mais tarde. E aí eu tenho o que? Trazendo a ideia de explicação. Então, a sequência correta é a letra B de bola, tá? Por isso, porque, o mas, o portanto e o que. Próxima questão, questão número 8. Quase encerrando aqui por hoje, né? Daqui a pouquinho a aula de matemática. Então, não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando, tá? Então aí tem um trecho de uma obra do nosso escritor, Machado de Assis. Assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. Então esse porquê, ele vai trazer uma ideia, né? Uma ideia aí de explicação. Então, separa todos os conectivos aí das alternativas, né? Na letra A eu tenho o pois que, na B o porquanto, o C o pois, o D o visto que, o E conquanto. E aí quais dessas alternativas traz uma ideia que não é a mesma da ideia original, a ideia de explicação. Então vamos ver. Digo mal, porque negar é ainda afirmar, ele está trazendo a ideia de explicação. Digo mal, pois que, o pois que também traz uma ideia de explicação. E digo mal, porquanto negar é ainda afirmar, esse porquanto também traz uma ideia de explicação. E digo mal, pois negar é ainda afirmar, eu sei que o pois antes do verbo negar, aqui ele também vai trazer a ideia de explicação. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar, o visto que também traz uma ideia de explicação. Agora, o conquanto, pessoal, é uma palavra que a gente não costuma utilizar no nosso dia a dia, mas o conquanto traz a mesma ideia do embora. E o embora é uma adversidade, é uma oposição. Então, o gabarito da nossa questão é a letra E. E digo mal, embora, negar é ainda afirmar, né? Esse conquanto tem a mesma ideia do conectivo embora. Vamos aí para a 9ª questão. Um trecho aí de um poema de Cecília Meirelles. Diz o seguinte: pastora de nuvens, fui posta a serviço.
por uma campina tão desamparada, que não principia nem também termina, onde nunca é noite e nunca madrugada. Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo, eu não. Então aqui é um trecho, faz parte de um poema da Cecília Meirelles, que tem como título aí, Destino, profissão de fé da autora. Então o conjunto das duas orações coordenadas que compõem o segundo verso da seguinte estrofe, que olhais para o sol e encontrais direção, tem sentido. Tem sentido de quê? De explicação, de comparação, de condição, de concessão ou de tempo. Pessoal, observem aqui um pouquinho, tá? Essa questão ela traz uma pegadinha. Por quê? Porque ele misturou aí conceitos de orações subordinadas, tá? E a gente ainda não estudou orações subordinadas, mas nas próximas aulas você vai ver o que é isso. Então, comparação, condição, concessão e tempo são classificações de orações subordinadas, tá? E não de orações coordenadas. Então, não mistura uma coisa com a outra. Eu sei que esse período aqui, ó, que olhais para o sol e encontrar direção, é um período composto por coordenação. Por quê, professor? Porque eu posso dizer assim, olhais para o sol, você vai compreender. E eu digo assim, ó, encontrais a direção, você também vai entender. Então eu sei que aí são orações coordenadas, que não precisa da outra. Então, se são coordenadas, não tem por que utilizar essas classificações, que elas vão pertencer às orações subordinadas. Então, a alternativa aí certa, ela é explicativa, tá? Então, orações coordenadas explicativas. Nossa 10ª e última questão, para finalizar a nossa manhã de sábado. Classifique as orações destacadas de acordo com os códigos abaixo. 1 para a adição, 2 para a adversidade, 3 para a alternância, 4 para a conclusão e 5 para explicação. Então vamos ver aí. Queria ler, mas tenho dores de cabeça. Não trouxe o documento, logo não pode abrir a conta. Não se atrase, porque temos muito o que fazer. Gosto de frutas, mas também não dispenso um pastel. Quem não, né? Entre na fila ou perderá a sua vez. Então vou colocar aqui, destacar as conjunções, os conectivos. Então eu tenho o mas, o logo, o porque, o mas também, o ou. Então aqui na primeira esse mais traz ideia de adversidade. O logo vai trazer uma ideia de conclusão. O porquê vai trazer uma ideia de explicação. Lembrando, viu, pessoal, nunca escrever esse porquê aqui com acento ou separado. Ele é junto e sem acento. O mais também vai trazer uma ideia aí de adição. E o ou, né? Ou entre na fila ou perderá a sua vez, uma ideia de alternância. Então eu tenho adversidade, conclusão, explicação, adição e alternância. E aí eu coloquei o quadro aqui para a gente não se perder, tá? Então a adversativa é o número 2, então a sequência aqui é 2. O logo, conclusiva, é o número 4, então coloca aqui o 4. O terceiro, a explicativa, é o número 5, então coloca aqui o número 5. A quarta é a adição, é o número 1, então coloca aqui o número 1. E o ou é a alternativa, é o número 3, coloca aqui o número 3. Então a sequência que formou foi 2, 4, 5, 1, 3. Onde é que está aí a alternativa? 2, 4, 5, 1, 3, alternativa, letra D de Deus, tá? Então, o gabarito da questão, letra D de Deus. Então, tranquilo, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Período composto por coordenação, é muito simples. Não perca a próxima aula. As próximas aulas, na verdade, nós vamos dar sequência ao conteúdo de período composto, só que agora vamos ver o período composto por subordinação, que requer mais atenção, requer mais cuidado. Então, obrigado aí pela participação de vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula.